Bom dia, amada igreja, graça e paz. No meu tempo como seminarista, não sei se na época do pastor Mateus, dos seminaristas aqui da igreja, ainda corre um jargão muito popular. Nosso meio era: a vida do crente se inicia no vinde a mim, e se completa, ele se desdobra no ide e fazei. Ou seja, o Senhor primeiro nos chama para junto de si, para depois nos enviar. O Senhor começa com um convite para cada um de nós. E esse convite, ele se transforma numa missão. Esse convite maravilhoso se encontra em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, dos textos mais queridos e conhecidos. Mateus 11, 28 a 30, diz: palavras do Senhor Jesus: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A maioria de nós já vivenciou isso aqui. Amém ou não? Sabemos que experiência marcante essa de ouvir esse convite e de chegar até Jesus Cristo. E encontrar um Deus que é totalmente bom, justo, um Deus que é santo. E isso torna o convite ainda mais surpreendente. Por quê? Porque esse Deus que é justo, santo e bom e perfeito e totalmente amoroso, é um Deus que é revelado nas Escrituras como onisciente. É um Deus que conhece todas as coisas. E o que é assustador, Ele conhece a mim. O conhecimento dele a meu respeito, ele é absoluto. O salmista diz que antes mesmo da palavra chegar à sua língua, Deus já sabia o que ele ia dizer. Ele ficava estupefato porque diz que, ainda que ele se escondesse no mais profundo abismo, lá o Senhor continuaria sabendo quem ele era. Não dá para a gente se ocultar de Deus. O conhecimento de Deus é absurdo. Ele conhece a quantidade de fios de cabelo que nós temos hoje na nossa cabeça. Esse é o conhecimento de Deus. Só que ele não tem um conhecimento apenas externo. A Bíblia revela Deus como aquele que sonda a nossa mente e o nosso coração. E aí a coisa pegou. Porque nós podemos fazer banca de crente, de gente boa. Mas quando chega a esse ponto de saber o que passa na minha mente, no meu coração, ninguém escapa. Ninguém passa por santo. E como então Deus, que me conhece a esse ponto, pode fazer um convite desse? Quando meus filhos eram pequenos, uma prática nossa era fazer noite do pijama com os colegas de escola, porque ali a gente podia avaliar, não é verdade? Eu recomendo, viu, quem tem filhos pequenos, faça a noite do pijama. Aí você vai saber com quem seu filho anda, que tipo de companhia ele tem. Não é para fazer discriminação. Eu acho que na casa do crente pode vir qualquer um, com a supervisão dos pais, obviamente. Mas os nossos filhos não podem ir em qualquer casa. Cuidado, pais. Cuidado, muito cuidado, onde os seus filhos estão frequentando. Mas em casa qualquer um podia. Até aquele que fala palavrão, aquele que faz coisa errada. Porque lá tem Jesus Cristo. Na nossa casa tem um Senhor. É ali o lugar da gente ser sal, de maneira muito linda. A gente pode influenciar. Muito bem. Onde eu quero chegar? Tinha colegas que eles podiam vir em casa, todos podiam vir em casa, sem exceção.
Agora, os meus filhos não podiam ir em qualquer casa, né? Porque a gente conhecia. Ali a gente estava observando. Jesus me observar e ainda assim me convidar é algo surpreendente. Porque eu sei quem eu era. Eu sei como eu era. E Jesus chama. Não é apesar de eu de ser quem era, mas é porque eu era quem eu era. O convite para Jesus não é para os bonzinhos, para os sãos, é para os quebrados. Os quebrados se encantam, né? Os rejeitados, aqueles que ninguém quer, é esse que Jesus quer. Sabe, aquele que está ferido, aquele que já está sem esperança nenhuma. Jesus convida os aflitos, os abatidos. Aqueles que falam assim, mas eu vou como diante de Deus? Eu não tenho o que oferecer. Eu vou de mãos vazias. E é justamente assim que Jesus nos espera. E todos esses, ou seja, todos nós, que já aceitamos esse convite e que fomos até Ele, nós experimentamos algo que nunca, até então, a gente tinha experimentado. O descanso para a alma. O que nada neste mundo, pessoa alguma neste mundo, foi capaz de fazer por nós. Porque antes de ir para Jesus, eu creio que quase a totalidade de nós aqui, buscamos outras fontes para a paz, para propósito, para encontrar sentido na vida, alegria. E todas as fontes se mostraram rotas, secas, nos decepcionaram. Mas Jesus não. E por isso que a gente não larga de Jesus, não é verdade? Jesus nos alcançou de uma maneira. A nossa alma finalmente encontrou assento, a gente encontrou casa para a nossa alma, para o nosso coração. E então nós encontramos um estado de graça. Finalmente encontrei. Eu achei, parece alguns que luta para aposentar. Né? Trabalha a vida inteira. Quem é que está às vésperas de aposentar? Falta pouco. Opa, está ali. Maurício está pouco para aposentar. Ele não vê a hora de aposentar. Né? E aí aposenta, faz o quê? Quando a gente finalmente chega no descanso, é pendurar a chuteira, né? Arrumar um rancho na beira do rio, para quem gosta de pescar. Né, quem gosta de ser comida de pernilongo, é gente maluca. Gente que gosta de pescar não é gente normal. Né? Pastor Mitsu não é normal, ele gosta de pescar. Aposentadoria é sinônimo de pendurar chuteira, de ficar no bem bom, desfrutar da vida, não é assim? Só que o Maurício não é assim, porque o Maurício é meio workaholic, esse aí não sabe descansar. E o crente? Então, quando finalmente encontrei descanso, o que eu faço? Eu vou para o culto domingo, né? Minha vida está garantida, porque a sua vida já está garantida. Se você sair daqui e lá na rua encontrar aquele ser com aquele roupa preta, aquele capuz e aquela foice, né? A senhora morte te encontrar no meio do caminho, você está tranquilo, você passa o foice, né? Passaporte já está carimbado, amém ou não está? Está carimbado, né? Alguém está com pressa de encontrar? Não está. Mas se encontrar, está resolvido. A vida do crente está resolvida. Isso é muito bom. A gente não tem que fazer nada mais para ser salvo. Já está salvo. E então, tem crente que fala, não, já está garantido, não tem que fazer mais nada. Eu vou domingo, bato cartão lá no culto. Né? E hoje em dia está mais moderno, não precisa nem ir para o culto mais. Né? Fica em casa, liga o computador, acompanha online, né? Faz a oferta por Pix, e já está tudo certo. A vida de crente parou aí. Gente, uma coisa. Aposentadoria não existe esse conceito nas Escrituras Sagradas. Na Bíblia não existe. Crente não aposenta. Profeta não aposenta. A gente vai continuar sendo crente sempre. A nossa tarefa, aquela que Jesus deixou, lembra? A vida cristã começa com vinde. Jesus uma vez disse, vinde a mim, e você foi. E quando foi, encontrou descanso. Só que não para aí. Para todos aqueles que um dia foram a Jesus, Ele deixa uma segunda palavra.
ele deixa uma missão a cumprir. Todos que obedeceram o vinde, tem agora o ide. Ide e fazei discípulos. Ide e pregai o evangelho. Até a morte. O meu ditchar até o fim da vida dele, enquanto ele pôde, ele pregou o evangelho. Do jeito dele, talvez do jeito meio tosco, né? Ele não foi treinado, mas pregou. O meu pai, eu lembro até hoje, a última vez que eu tive encontro com ele em vida, eu tive ainda na UTI, mas eu fui levar ele para o pré-operatório, fazer o exame lá em Mogi, no hospital, onde ele fez cirurgia. Aí eu fui esperar no carro. Minha mãe apareceu, eu falei assim, cadê papai? Ah, papai está lá, conversando. Né? Conversando o quê? Estava pregando o evangelho. Né? No último pré-operatório que eu acompanhei, ele estava lá. Meu pai era um homem que ele cumpriu a missão. Né? Até o fim, ele pregou o evangelho. Está lá, Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Saiu da mesma boca daquele que falou, vinde a mim. Olha lá, palavra para mim e para você. Portanto, vamos lá, igreja, lê comigo. Portanto, olha só, palavra do Senhor Jesus, vão e façam discípulos de todas as nações. Pregar o evangelho é a tarefa de todos nós que já somos salvos, irmãos. Você encontrou descanso em Cristo, agora tem uma tarefa. A gente vê isso nas Escrituras, né? O endemoniado gadareno, depois que foi liberto, ele queria seguir Jesus. Jesus falou, não, você volta lá para os seus e conta para eles tudo o que o Senhor fez para você. E ele voltou e foi. Né? O endemoniado fez. A mulher samaritana, no primeiro encontro que teve com Jesus, o que ela fez? Ela voltou lá para a cidade, para a vila, e contou para todo mundo de um homem que ela nem mal conheceu. Falou assim, talvez esse é o Messias, vem vê-lo. E ela já foi pregando. Né? E a gente vê muitas pessoas na Bíblia que encontraram Jesus, não é crente há muito tempo, que recebe instrução todos os domingos, que tem aula de escola bíblica, que participa de discipulado, é gente que mal conheceu, já estava lá pregando. Você sabia que a igreja que mais cresce no Brasil, há muito tempo, é a igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. É uma igreja linda, né? Ela ensina demais. E sabe qual que é a prática deles? O crente converteu, na semana seguinte, ou ele tem que falar, pregar na praça, já dá testemunho na igreja. É assim, é papum. Não tem, eu sou tímido. Né? Todo crente lá, não é à toa que eles são mais de 12 milhões de crentes no Brasil. Olha que coisa linda. É um negócio de arrepiar, né? Irmãos da Assembleia de Deus nos ensina muito, ousadia, intrepidez. E o povo lá, na minha época de infância, não tinha estudo. Né? A Assembleia era majoritariamente igreja de pobre. Batista e presbiteriano era de rico, mas a Assembleia antigamente era, né, Leda? Só tinha pobre lá, né? O povo prosperou, louvado seja Deus. Então era gente simples, que trocava os S's, não sabia fazer concordância, mas estava lá na praça testemunhando, pregando, isso foi fortalecendo. A gente vê muitas pessoas registradas nas Escrituras, e também no meio de nós. E nessa manhã, sobre isso, nem serei eu a falar sobre isso. A gente tem uma pessoa que voltou faz pouco tempo, né, do Havaí, das Filipinas, olha que coisa fantástica, né, uma de nós, que teve uma experiência linda, obedecendo isso. Por que ela foi? Porque Jesus fala para ir, é isso, né, em obediência a Jesus, e porque ela obedeceu, o Senhor deu experiências lindas. Vem cá, Tami voltou, gente, olha só. E agora,
Traga para a igreja o que Deus já colocou no seu coração, filha. Oi? Ah, agora sim. Espera aí, minha gente. Bom dia, igreja. Gente, como é bom estar aqui de novo. Faz muito tempo, faz 6 meses, né? E, bom, antes de começar tudo, eu queria agradecer ao pastor por essa oportunidade de estar falando aqui na frente. É realmente uma honra, mas também eu queria agradecer toda a igreja por todas as orações, por por todo o apoio que vocês têm me dado também, vocês estiveram me dando durante esses últimos 6 meses. Nesses últimos 6 meses, eu estava no Havaí, estava em Kona, fazendo uma escola chamada Fire Fragrance. É uma ETED, a Escola de Treinamento e Discipulado, pela Jocum. E essa Jocum era em Kona, no Havaí. E foram 3 meses no teórico, aprendendo a ser uma missionária e aprendendo mais sobre a Grande Comissão. E 3 meses também no prático, nas Filipinas, que é de onde eu tenho a maioria das minhas histórias legais para contar. Mas hoje não vai ser o dia de contar essas histórias, porque como o pastor já disse, hoje eu vim fazer uma espécie de pregação, mas nem tanto assim. E, bom, mas para isso, se você quiser ouvir mais histórias, eu estou no grupo do WhatsApp de avisos da igreja, eu vou mandar a minha revista informativa, onde vai conter todos os meus testemunhos, ou também você pode me chamar para um cafezinho ou para o jantar, ou qualquer coisa assim que eu já estou aceitando já. Que aí eu já conto todas as histórias para vocês também. E olha que tem muita. E só para não deixar vocês na curiosidade, o meu amigo, enquanto a gente estava nas Filipinas, é um alemão chamado Ari. Ele fez um vídeo sobre as Filipinas, de como foi o nosso prático das Filipinas, e eu queria mostrar um pouquinho para vocês. Só um relancezinho. E esse vídeo ele vai estar em inglês, só que eu acabei traduzindo ele. Então, espero que dê tudo certo. Senão a gente passa depois também, não tem problema. If you have time and you want to join us at 4 over there. Awesome. What's your name? This is a short look into the outreach that we've been having in the Philippines. Welcome to Jesus River Garden. Please enjoy staying with us in the Jesus River Garden. Thank you and God bless you. First day of ministry, we're sharing the gospel. So we aren't just blindly worshiping God, like we actually have a choice to worship Him. So binigyan niya tayo ng And we're just trying to connect with the little kids. So in the next few days, we find out we get to use our own talents to impress the kids. Connor's dunking. We're doing dances for the little kids. We're really dancing all the time. We're really also
also playing worship everywhere we go, in churches, in villages for kids. Worship, one main part of what we've been doing. We're also distributing food. Giving out some candy to all the little kids. Give it up. Hey. And after all these ministries, we've had New Year's living it up in an orphanage outside in the middle of nowhere. Now, after we had a couple of days of ministry being adjusted to the place we're in, our team alone is being sent out to Mindoro, to unreached tribes and villages. We out here in the Philippines, Mindoro, saving the lost, Healing healing the the sick, sick, and reviving them all, Preaching the gospel, baby. preaching the good news, the death and resurrection. The reason we're here, it's the gospel. Mindoro is an island in the Philippines, and it is a really, really beautiful place. In the first few days, we find out these unreached tribes, they're so shy. it's alright. I tried. These are my good friends. They really love me. We're all getting our hands or our feet dirty to show them that we're not ashamed of who they are. So at one point, every single one of us will share the gospel for the first time or share their testimony. And now I know that was the Holy Spirit moving in my heart. Our ministry involved praying for people, playing games with the children, and also we're performing skits. The skit is called Everything, and the character is created by Jesus, and he just made us in a way that he intended. And then going through and all the different things in life that steal us away, but the character has a realization where it just throws everything down because Jesus is all that she wants and it's all that she needs. And it's just so beautiful to be a part of not only having lived that, but portraying it for others. As every day, we'll do a feeding program and share the gospel. So how do we know that God is our Lord? And the man translating right here is our awesome contact, James, who's a real man of God and a really funny guy. And some days we just do what we did every day, but the reaction is just more beautiful. We went to a village by the ocean. I shared my testimony, and while I was sharing it, I told everyone how I got baptized. There ended up being 4 baptisms that year. And the pastor that we partnered with, that we were staying with for the first week of Mindoro, felt on his heart to baptize people that day, but didn't tell anyone. From there, they realized that they needed to start a church, and then the church ended up getting planted there right after the baptisms. And then the pastor and the pastoral split on Sundays, and they're running 2 churches now by themselves. One day we were also trekking in a mountain to an unreached village. Hey Ari, hey vlog. Hey, we out here. And of course to preach the gospel and to share testimonies. There was also this one event called the Christival, and we performed an Islander dance, and so this was kind of a big deal for every one of us. One of our most fun ministries were the high school and middle school ministries. They love foreigners. Sadly enough, we're their idols. We just get to talk to hundreds of little children and pour what we've learned into these kids. One of the most intimate ministries we did was a mini DTS. We just get to pour out, teach them how to share the gospel themselves. You don't overcome sin by trying harder. You overcome sin by asking God, God, how much do you love me? This, by the way, is our second contact, Jeff. What happened tonight? Who is also really a man of God who served us so well. And then we already ran back to Cavite doing the same things, but now we really knew how to do it. The kingdom of God is at hand. It's here. Yeah, and that already concludes a little look into our ministry in the Philippines. And here are a few words from Tommy, the leader of YWAM Philippines. Hey everyone, just wanted to give a big thanks to sending missionaries here. This country is like right on the cusp
of a tipping point of a great revival that's happening. Even on a high national level, there's been a huge amount of reconciliation, coming together of national leaders. We have the first Philippine youth movement that's been combined all across the entire nation, different dialects, different islands, all the mega cities. And literally right now is the time that you guys are playing a huge role in seeing a country go from harvesting to sending. So we just thank every single person that's here. We just say, send everyone that you got, because this country is so hungry and so ready to burst. It's like a bonfire that's just literally ready to be lit on fire. So thank you so much, and just we can't wait to see you over here. Bom, essa foi um vídeo curto de como foi a nosso evangelismo lá nas Filipinas. Foi um vídeo de 8 minutos, mas que traduziu e resumiu tanta coisa que a gente viveu lá nas Filipinas. E, bom, vamos começar a pregação, então, ou a espécie de pregação. E, gente, se eu me enrolar um pouquinho, estenda um pouquinho de graça sobre mim, porque essa é a segunda vez pregando em uma igreja. A primeira vez foi nas Filipinas. Meu líder, ele me chamou, um sábado à noite, e falou: "Ei, Tami, vamos pregar. Você vai pregar na igreja amanhã." Aí eu falei: "Tá." Aí eu me enrolei toda, e eu estava pregando em inglês ainda, que era mais difícil ainda. Então, estenda um pouquinho de graça sobre mim se eu me enrolar toda. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a grande comissão e sobre pregar o evangelho. E porque acho que não estava combinado isso, mas eu queria ler Mateus 28, 18 a 20 de novo, que é o texto que fala sobre a grande comissão, e o pastor já leu com a gente essa manhã, mas eu queria só reforçar esse texto. Bom, então Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." Vamos orar rapidinho antes de começar? Deus, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade, Senhor, essa oportunidade que eu tive, Senhor, de estar aqui. Mas, Espírito Santo, Deus, que não seja eu pregando, mas que seja palavras da sua boca fluindo da minha, Pai. Eu oro, Senhor, e declaro, Pai, corações abertos, Senhor, para receber a sua palavra essa manhã. Eu declaro céus abertos sobre esse lugar. Espírito Santo, Deus, vem e faça a sua vontade nesse lugar. Espírito Santo, venha, Senhor, e que seja e que não possa ser eu, mas que possa ser você plantando sementes em nosso coração e sementes férteis em nosso coração, Senhor. Nós queremos ouvir a sua palavra nesse momento. Nós queremos ouvir o que o Senhor tem no seu coração nesse momento. Então, Pai, vem e fala conosco essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Antes da minha TED, antes de eu passar por tudo isso que vocês viram e antes de eu passar os 3 meses no Havaí, quando eu pensava sobre grande comissão, eu pensava primeiro nesse versículo que a gente acabou de ler, que é sobre o ID, de Mateus 28, 18. Mateus 28, e eu pensava que esse versículo não era para mim, já que eu não era uma missionária em tempo integral. E quando eu falava sobre evangelização, era pior ainda, porque eu só pensava no Adore Prática que a gente tem de 2 em 2 anos, e não para evangelizar.
o meu papel na Dora e Prático, que o cunho era evangelizar, eu era a pessoa que chamava a pessoa da casa, que tirava a pessoa da casa para outra pessoa evangelizar. Esse era o meu papel, de ajudar o pessoal a evangelizar. Não era eu evangelizar. E porque esse papel para mim era dos pastores, era de quem estava no time de evangelismo, porque eu sempre estava na mídia, atrás da câmera, tirando fotos. Mas eu sabia que isso era apenas uma mentira que eu estava vivendo na minha vida. E era apenas uma desculpa que eu estava usando para esconder a minha vergonha pelo Evangelho. Ou seja, o evangelismo, para mim, era nem pensar. Eu deixava para o pastor Joel, deixava para o Theo, que é mais ungido, deixava para o Natan, que é mais ungido, deixava para qualquer outra pessoa, menos eu. Só que eu pensava assim, até um dia que chegou a primeira vez que eu levei a primeira pessoa para Jesus. E isso não foi lá em Kona, isso não foi lá no Havaí, não foi nas Filipinas. Mas foi na Igreja da Liberdade, no Louvorzão, uns dias antes de eu partir para Kona. E foi incrível, porque eu só fui eu sentar com uma menina que estava lá e conversar com ela, saber mais sobre a vida dela, que eu sabia que ela estava lá porque ela não era cristã, mas ela estava lá porque amigos da Holiness tinham chamado ela para o louvorzão na Igreja da Liberdade. E eu senti o Espírito Santo, não, vai, fala com ela, fala e conversa com ela, começa a saber mais sobre a vida dela. Até que chegou um ponto que eu perguntei para ela, você quer aceitar Jesus? Ela falou que sim, e ela era espírita. E foi um jeito bem desengonçado, foi um jeito bem bagunçado. Não sei nem como que eu fiz isso, mas eu cheguei a esse ponto de falar sobre Jesus. E o que já mudou muita coisa em mim, a partir daquele momento eu sabia que era uma preparação de Deus na minha vida, para preparar tudo aquilo que eu ia viver nas Filipinas, para tudo que eu ia viver na Kona. E eu dei graças a Deus por isso, porque pelo menos eu ia ser uma crente mais ungida lá em Kona. E lá nas Filipinas, a gente teve um evento chamado Red Line Ministry, que traduzindo é um evento com prostitutas. Acho que vocês viram no vídeo, foi no finalzinho, quando o Tommy, o líder da base das Filipinas, estava falando e estava passando algumas imagens de um evento que estava tendo, e esse era o Red Line Ministry. E nesse evento, a gente chamava as prostitutas, comprava o tempo delas para elas irem até esse restaurante que a gente fechou para esse evento. E nesse evento a gente conversava com elas, a gente ministrava elas com um tempo de louvor, lavando os pés delas. E tinha um momento muito legal também que todos os homens que estavam representados, todos os nossos amigos, homens representados naquele lugar, vinham para frente e pediam perdão em nome de todos os homens que já causaram alguma coisa para elas, que já abusaram ela. E foi um momento muito forte, foi um momento muito lindo. Foi um momento muito lindo, porque a gente pôde ver Deus ele ministrando profundamente o coração de cada uma. E durante esse Red Line Ministry, Deus ele realmente destruiu todo o conceito que eu tinha de amor, de ser pura, de ser salva e de evangelismo na minha cabeça. Porque eu tinha um conceito, um pré-julgamento na minha cabeça sobre evangelismo. E quando eu cheguei nesse ministério, dei de cara nesse ministério, Deus ele destruiu todo esse conceito e ele me deu novas lentes e um coração novo pela salvação. Eu lembro como se fosse ontem. Era a minha penúltima semana nas Filipinas e a gente estava se preparando para esse ministério, para o Red Line Ministry. Estávamos assim, todo a vapor, estávamos super animados para participar disso. E parte dessa preparação era a nossa intercessão. A gente tinha 3 horas de intercessão por dia por essas mulheres. E
Eram 3 dias de ministério, 3 dias de intercessão. Era uma intercessão muito brava, muito, muito top. E foram nesses momentos de intercessão que Deus ele me destruía completamente. E eu chorava horrores. E eu lembro que teve um dia lá, acho que foi o segundo dia de intercessão, que estava todo mundo quebrantado no chão, chorando por aquelas mulheres, chorando por aquelas mulheres, chorando pelas prostitutas e chorando pelos filhos, chorando pelas famílias delas. E foi nesse dia também que eu fui realmente quebrantada e fui destruída. E Deus ele me deu coração e lentes novas sobre o Evangelho. E o que eu falo de lentes novas e um coração novo são lentes de um pai e são um coração de mãe que Deus ele me deu. E eu vou explicar já para vocês. Porque naqueles dias, naqueles momentos de intercessão, Deus ele falava, porque naqueles momentos de intercessão, Deus ele me falava, mas gritava no meu ouvido e chorando desesperado e falava para mim: essas são as minhas filhas, aquelas que você está procurando, aquelas que você está indo todas as noites, que você está trocando a noite pelo dia, que você está trocando a noite pelo dia, aquelas que você tem dado a sua vida, aquelas que você tem dado todo o seu esforço, aquelas são as minhas filhas. Deus ele falava: aquelas são as minhas filhas, me ajuda a procurar, me ajuda a resgatar as minhas filhas. E isso era o que Deus ele falava para mim naquelas noites. Deus ele me dava lentes de um pai desesperado e um coração de mãe que só quer cuidar. E é assim que Deus ele vê cada um. É assim que Deus ele vê os seus filhos e filhas que não estão aqui na igreja, que estão perdidos por aí. E eu lembro que eu tinha completamente um julgamento sobre aquelas mulheres, sobre as prostitutas. Até porque quem não já teve, já, né, não é mesmo? E todo o julgamento que eu tinha, Deus ele simplesmente quebrou como mágica. E o pensamento que eu tinha, é uma prostituta, acho que ela não serve nada, acho que ela não é digna do meu tempo, ou é só mais uma pessoa que eu vou levar para a salvação hoje. Mas todo esse pré-julgamento ele sumiu por conta das lentes desse pai desesperado e o coração de mãe que Deus ele fincou em meu ser. E olhando para trás, eu achei meio estúpido falar isso quando esse ministério foi o último ministério que a gente teve nas Filipinas. E já que é meio estúpido falar isso, já que esse foi o meu último ministério nas Filipinas. Esses 3 últimos ministérios. Isso, considerando o fato que eu vi mais de 5.000 salvações pela minha frente. Quando você vê salvações, centenas e centenas de salvações, às vezes a salvação acaba ficando uma coisa rotineira para você, não acaba sendo um evento. E contar para vocês hoje, eu estou sendo bem vulnerável para vocês, porque chegou um ponto no meu evangelismo, né, nas Filipinas, que eu só falava: Deus, é só mais um dia de ministério, né? Então vamos lá, conseguir mais uma pessoa para Jesus. Mas eu dou graças a Deus que Deus ele me mostrou e Deus ele mudou completamente esse meu conceito de salvação e evangelismo nessas 3 últimas noites, nesses 3 últimos dias de ministério que eu tive. E desde ontem à noite, eu vejo que quando eu estava aqui no templo, a gente estava nesse momento de intercessão, eu sentia que Deus ele está levantando nessa igreja, Deus ele está chamando pessoas nessa igreja para ouvir esse clamor também, para ouvir esse clamor que o Pai tem, para ouvir esse clamor que o Pai tem.
E não apenas só algumas pessoas, mas a igreja inteira. Eu sinto que Deus ele tem chamado todas as pessoas representadas aqui, todas as pessoas sentadas. Você que está sentada aqui nessa igreja hoje. Eu sei que Deus ele tem chamado você. Eu sei que Deus ele tem chamado você para ouvir esse clamor de um pai, esse clamor de um pai desesperado, esse clamor que fala: ei, esses são os meus filhos e filhas. O que está na rua aqui, o que está na rua aqui do Maitê, o que está na rua aqui do Areião, esses são os meus filhos e filhas. E eles estão perdidos, eles estão sofrendo, o que vocês vão fazer? E eu sinto Deus ele trazendo esse coração para nós essa manhã, esse coração de evangelismo, esse coração de um pai, essas lentes de um pai desesperado, porque é como se fosse um filho que está preso em um incêndio e o pai não pode fazer nada. E nós somos os bombeiros desse incêndio. E Deus ele está falando: você não vai fazer nada para ajudar meu filho? Meu filho ele está morrendo lá. O que você vai fazer por ele? E Deus ele chama cada um de nós filhos e filhas do reino. E é isso que Deus ele quer trazer para essa manhã para nós. Essa mentalidade, essa lente de um pai desesperado e um coração de mãe que só quer cuidar. Porque é isso que Deus ele quer. Deus ele quer cuidar e Deus ele quer abraçar cada um de nós. Deus ele quer trazer essa nova lente de evangelismo puro, esse evangelismo simples. O ID e a grande comissão é isso, é resgatar os filhos e filhas de Deus. E eu sei que tem gente aqui que ainda não teve filho, não teve filha, mas eu também não tenho filho, não tenho filha, até porque eu não sou casada ainda, mas eu tive um pai e uma mãe. E eu sei o quanto eles cuidaram de mim. Eu sei o quanto meu pai cuidou de mim, eu sei o quanto minha mãe cuidou de mim. E eu sei o amor que eles têm por mim, eu sei o cuidado que eles têm por mim. Eu sei o que eles sofreram por mim. E eu sei que eles vão sofrer se eu ficar sofrendo também. E é isso que Deus ele quer mostrar para a gente. É isso que Deus ele quer mostrar para nós nessa igreja essa manhã. É que Deus ele é um pai que está querendo e está esperando os seus filhos. Está esperando os seus filhos e só está esperando a gente. Só está esperando a gente e está fazendo um convite, que é a grande comissão, para a gente ir resgatar os seus filhos. E eu queria fazer 2 coisas com vocês hoje, se o pastor me permitir. Posso? A primeira coisa que eu queria falar com vocês, eu queria ensinar vocês a pregar o evangelho. Pregar o evangelho bem com passos bem simples. Pode ser? Posso? Bom, eu quero ensinar para vocês agora a história mais importante que vocês vão ouvir no mundo e a história mais importante que vocês poderiam contar para uma pessoa. E essa história eu aprendi lá na Jocum, lá na minha TED, e ela se chama Five Fingers Gospel, ou seja, 5 dedos do Evangelho. E se eu fosse vocês, eu anotava, porque esse é um passo bem prático, é um passo bem simples também para você pregar o Evangelho para uma pessoa. Se você saber pelo menos isso, esses 5 pontos, você já sabe todo o Evangelho, você já sabe como levar uma pessoa para Jesus. Eu vou fazer igual o que eu fazia. Vou fazer igual que eu fazia com as crianças lá nas Filipinas e com as nossas mini ETEDs, pode ser? Todo mundo dá um high five na pessoa que está do seu lado, faz um bate aqui, isso, e mostra a mão para mim. Isso. Vamos lá, o polegar. Primeiro passo, o polegar. O polegar ele significa o primeiro dedo na nossa mão, ou seja, a criação. Isso que significa. E Deus no princípio, Deus ele criou os céus e a terra e criou nós. Essa foi a criação. Segundo dedo indicador. Quando a gente fala dedo indicador, normalmente a gente usa o dedo indicador para apontar, para julgar. E se a gente fazer assim, é uma arma. O que significa que o pecado entrou no mundo.
não satisfeitos com aquilo que Deus ele nos deu, na criação do mundo, em viver em perfeita harmonia com Ele, nós escolhemos virar a cara para Ele, nós escolhemos o caminho errado. Então, o pecado entrou no mundo. E por conta do pecado que entrou no mundo, o terceiro dedo aqui, o dedo do meio, o dedo feio. Se você mostrar esse dedo, vai para conversar com o pastor. Mas o dedo feio, ou seja, depois que o pecado entrou no mundo, nós estávamos condenados à morte, porque escolhemos porque escolhemos o caminho errado. Porque escolhemos o caminho errado. Nós fomos condenados à morte. Nós fomos condenados ao inferno. Só que Deus ele não queria que Deus ele não queria que ficássemos assim. Então Deus ele mandou a sua aliança. Quarto dedo, dedo anelar, dedo da aliança. Deus ele mandou Jesus. Deus ele mandou Jesus para vir e morrer pelo nosso lugar e ressuscitar. Esse é o quarto dedo. O quinto dedo, eu tenho certeza que se você fazer assim para uma pessoa, Deus ele, você vai perguntar, a pessoa vai, nossa, você está fazendo uma promessa comigo? Então sim, o dedo da promessa. E depois que Jesus ressuscitou, ele não permaneceu aqui na terra, porque Deus ele falou Jesus para voltar. Deus ele falou para Jesus voltar. Então ele não nos deixou sozinha, Deus ele nos deixou com uma promessa, que é o Espírito Santo, que é o nosso consolador e nosso melhor amigo. Mas e além do Espírito Santo, Deus ele nos prometeu a eternidade depois disso. Então esses são os 5 dedos do evangelho. Vamos lá comigo. Todo mundo. Vamos lá. Primeiro dedo, polegar. Qual que é? Criação. Segundo dedo, pecado. Terceiro dedo, condenados à morte. Quarto dedo, anelar. A aliança, Jesus que morreu pelos nossos pecados. E o mindinho, promessa, Espírito Santo. Esse foi um curso bem express que eu dei para vocês de como pregar o evangelho. É um passo bem simples. E agora você já tem todas as ferramentas para se tornar um missionário. Mas ainda para se tornar um missionário, você precisa do seu coração, você precisa de um coração e uma visão posicionada. E essa visão e o coração posicionado, pode ser essas lentes de um pai desesperado e um coração de uma mãe que só quer cuidar. E, gente, ser missionário não é apenas viajar pelo redor do mundo, como eu fiz pregando o evangelho, como o Dai e a Vicky fizeram lá na África. Ser missionário é onde você está. Eu lembro que eu falava para meus amigos lá em Kona, gente, a minha mãe é missionária. Aí eles falavam, sério? Sua mãe é missionária? E eu falava, sim, a minha mãe é missionária. A minha mãe é missionária nos negócios, porque ela tem um restaurante lá em Arujá, japonês, e lá ela prega o evangelho todos os dias para os funcionários dela. E não só ela que prega o evangelho, que fala de Jesus, mas meus tios também que estão lá, trabalhando junto com ela, eles falam sobre Jesus também. E o meu tio, que está na cozinha trabalhando lá, ele ministra as pessoas cozinhando, ministra as pessoas com comida, assim como a minha Batian Rosa faz. E eu sei que tem muitas pessoas aqui na igreja que vocês podem falar, mas eu não sou missionário, mas eu consigo ver missionários aqui. Eu consigo ver missionários nessa igreja, missionários sendo levantados aqui. Você pode falar, não sou missionário, mas eu falo, você é um missionário. Você é um missionário. Porque você já sabe agora pregar o evangelho e você já tem esse coração também de alcançar as outras pessoas para Jesus. E eu queria convidar vocês a fecharem os olhos hoje, agora. É a última coisa que eu vou fazer, eu prometo. E eu te convido a você ficar de pé, a ficar de pé. Aqueles que tiveram um chamado, aqueles que sentiram algum incômodo no coração, aqueles que sentiram alguma coisa no seu coração, algum incômodo, alguma bagunça na mente.
Porque eu sei que Deus, eu sei que Deus tem levantado missionários aqui. E você pode abrir os olhos agora. Se tiver alguém sentado ainda, você vira para a pessoa e fala: ei, o que você está fazendo sentado? Todo mundo foi chamado para missionário. Fala: levanta também. Você foi chamado para ser missionário também. E eu quero orar por vocês agora, pode ser? Para trazer esse coração de um pai, para trazer essa lente de um pai desesperado, esse coração de mãe também, que só quer cuidar. Deus ele fala, se você quer, você pede, e ele dará para você. Então, Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento. Muito obrigada por essa manhã muito obrigada por essa manhã na sua presença, Espírito Santo. Muito obrigada, Espírito Santo, por essa manhã. Muito obrigada pela sua doce presença aqui, Deus. Deus, nós nos colocamos agora, Senhor, como igreja e como pessoas, como indivíduos, Senhor. Nós nos colocamos como indivíduos aos seus pés. Nós nos colocamos como indivíduos diante dos seus olhos, Pai. E nós pedimos, Senhor, vem, Pai, e dá o seu coração. Senhor, dá o seu coração para nós. Nós pedimos o seu coração nesse momento. O seu coração nesse momento. O seu coração o seu coração que é igual a uma mãe que só quer cuidar. E nós te pedimos também, eu te peço, Pai, lentes. Eu te peço as suas lentes também, Senhor. Lentes de um pai desesperado. Deus, vem, Senhor, e quebrantar o nosso coração nesses momentos para aquilo que quebra o seu. Deus, nos dê essa visão nova, nos dê essa nova visão. Pai, nós te pedimos, Senhor, como seus filhos. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e falamos sim, Senhor. E falamos sim para pregar as boas novas. Falamos sim para resgatar os Seus filhos perdidos. Nós falamos sim, Senhor. Nós falamos sim pelo nosso chamado, pelo chamado que o Senhor nos deu. Mas nós falamos sim, Senhor, de todo o coração nessa manhã, em pregar o Evangelho e não medir esforços para alcançar os seus filhos. Não importa quanto dinheiro a gente gaste, não importa quanto a gente perca. Nós nos colocamos essa manhã com o coração disposto. Com o coração disposto essa manhã. Com o coração disposto essa manhã, Deus, eu oro, Senhor, que o Senhor possa vir, Pai, sobre essa igreja, Pai, e que vem, Senhor, que se for para destruir, destrua todos os corações, e destrua todas as mentalidades, destrói todos os pré-julgamentos, Senhor. Se for para destruir, Senhor, eu te peço, Senhor, venha destruir, Pai. Mas que seja, Senhor, para você colocar essas mentes, essa mentalidade, esse coração, essa lente que vem de Ti. Eu te peço, Senhor, venha, Senhor. Espírito Santo, muito obrigada por todos os trabalhos, por tudo que você fez aqui essa manhã. E que, Senhor, que esse fogo que está no nosso coração, que essa inquietação que está no nosso coração, e que isso que eu acabei de pregar, que isso que você acabou de pregar, que isso que você acabou de compartilhar essa manhã, não possa sair das nossas mentes. Sim, Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse privilégio. Nós te damos toda a honra e toda a glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém.